Vamos ler a Bíblia hoje? Os nossos capítulos são o 11, 12 e 13 do livro de Gênesis. Ora comigo, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Amém? Vamos lá? Capítulo 11. A Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Capítulo 12. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém,
Naquela época, os cananeus habitavam essas terras. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estavam chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar a Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Capítulo 13. A desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor.
Vamos lá, nós lemos os capítulos 11, 12 e 13 do livro de Gênesis e eu gostaria de pontuar algumas coisas. Do capítulo 11, eu gostaria de pontuar o versículo 6, que o Senhor fala assim, a respeito da Torre de Babel. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Por quê? Porque eles falavam uma só língua. Eles eram um só povo, eles tinham união. Há um poder muito curioso na união, há uma chave, né? Como dizem os coaches, na questão da união. A palavra do Senhor fala, olha, o que 2 ou 3 concordam na terra será feito no céu, né? O poder, o cordão de 2 dobras não se quebra com facilidade. É importante a gente encontrar aquelas pessoas que vão andar conosco, porque também nada adianta você se juntar, você se unir a uma pessoa que não está carregando os mesmos valores que você, né? Mas uma vez que você encontra, meu amigo, não tem nada que te impeça, nada que impeça vocês de avançarem quando há um só propósito, há um só alinhamento, há um poder muito grande na união. Que em 2025 nós possamos achar boas alianças, sabe? Que as nossas próprias alianças se solidifiquem, se fortaleçam e que se a gente não está com uma aliança, porque existem várias alianças, tem a aliança do casamento, tem uma aliança de trabalho, né? Que novas alianças possam surgir, alianças boas com a graça de Deus, para nos abençoar, para dar bons frutos para a glória de Deus. Já no capítulo 12, a gente vê aí a chamada de Abrão. Então é interessante, lembrando, Gênesis foi escrito por Moisés, e Moisés está relatando a história para o povo, né? De onde eles vieram. Eles são todos descendência de Abraão. Então começa aqui com o chamado de Abrão. Mais para frente é que o Senhor muda o nome dele de Abrão para Abraão. E aí a gente nota, uma coisa que eu estava lendo e pensando, que quando Abraão vai lá para o Egito, ele já pisa, né, na bola logo de cara, inventando a história de que Sara, falando para Sara se assumir como irmã dele. Na verdade, ela era meia-irmã, né, só por parte de pai. Mas fiquei pensando que o Senhor, ele nos escolhe, né? Mas nós ainda temos o livre-arbítrio de decidir seguir os princípios dele ou não. No caso de Abraão, olha só, o Senhor escolheu ele, não foi Abraão que escolheu a Deus, Deus escolheu Abraão, né? Deu para ele promessas maravilhosas, mas ficava a cargo de Abraão obedecer, ficava a cargo de Abraão ter fé, ficou a cargo de Abraão. E aí você vê aqui que ele mente a respeito de que Sara é a esposa dele, lá na frente ele faz isso novamente, e você vê que provavelmente era uma falha de caráter, né, de Abraão, do contexto familiar dele, o histórico que ele viveu, e ele tinha aí essa dificuldade de falar a verdade, essa dificuldade de confiar, né, na verdade, que a verdade é sempre o melhor caminho, independente do que aconteça. E também fiquei pensando aqui, como é a nossa caminhada com Deus, né? Que hoje, às vezes, o Senhor nos chamou e a gente tem dificuldade em determinada área, mas aí a gente vai caminhando com Deus. Abraão andou com Deus, né? E ele foi chamado aí aos 75 anos, ele já tinha um histórico de vida, né? Ele já tinha uma vivência, já tinha toda uma estrutura psíquica, mental, emocional, e quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a reaprender a andar, a gente reaprende a falar, reaprende a pensar, reaprende a sentir. É muito interessante, como a leitura bíblica, como o nosso caminhar com Deus, ele nos faz mudar o jeito de falar. Eu estou me lembrando aqui que uma vez eu estava no ônibus e uma senhora pediu uma informação de onde ela deveria descer, e eu falei com ela, você deve descer aqui e tal. Aí ela falou assim comigo, você é cristã? Aí eu falei, sou. Por quê? Aí ela, nossa, pelo seu jeito de falar, o seu jeito de falar é diferente. E aí eu fiquei pensando, à medida que a gente anda com Deus, o Senhor, ele vai alterando a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, né? Andar com Deus é muito bom, muito legal. A gente vai virando
a estatura do varão perfeito, né? Como diz a palavra, como o apóstolo Paulo cita no Novo Testamento. Agora, no capítulo 13, o que eu gostaria de pontuar é a questão de Ló. Ló que decidiu aí pelo caminho de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Ló decidiu com os olhos. E quantas vezes a gente decide as coisas com os olhos, né? Tá bonito? Nossa, isso aqui parece ser legal, é bonito aos olhos, é chamativo, né? A publicidade, ela trabalha com isso, com a questão do olhar, porque sabe que consegue vender é através do olhar, de uma boa experiência de olhar, né? Mas andar com o Senhor é diferente. Ao andar com o Senhor, a gente aprende, e aqui a gente pode aprender que toda decisão, seja a mínima que for, precisa ser pautada pela oração. Não dá para comprar um sapato, uma coxinha, sem pedir a direção de Deus. A gente precisa ir introduzindo essas práticas de pedir a orientação do Senhor. Tanto são os livros, eu ainda devo trazer algumas resenhas de livros aqui, de pessoas que entendiam profundamente essa questão de buscar a direção de Deus. Tudo. Tô com raiva, Senhor, como que eu ajo nessa situação? O filho tá ali aprontando, Senhor, como que eu disciplino essa criança? O que que eu faço? Senhor, qual caminho eu escolho de trabalho? Que comida eu faço hoje? A gente vai vivendo com o Senhor e o Senhor, Ele quer esse tipo de intimidade, sabe? Não só para decisões difíceis. Senhor, direciona-me o ano inteiro. Mas nas coisas pontuais do dia a dia. Né? A vida com o Senhor é dia após dia, sabe? Tijolinho por tijolinho, um pouquinho de cada vez. E assim a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Amém? E o último versículo que eu queria pontuar é o versículo 14 lá do capítulo 13, que fala a promessa de Deus a Abrão. Olha que interessante, Deus chamou Abraão no capítulo 12, o chamado de Abrão. E tinha os requisitos, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele sai, né? Primeiro ele sai lá da terra, só que ele continua com a parentela dele, ele tá com Ló. E aí, depois que ele se desvencilha de Ló, o Senhor, ele faz a promessa. O que a gente pode aprender? Que o Senhor vai te dar uma direção. O Senhor vai me dar uma direção. E Ele vai esperar você seguir esse passo. Às vezes a gente fica, ai Deus, mas o Senhor não me deu a direção completa. Mas o Senhor não costuma dar a direção completa, né? Na maioria dos casos, Ele vai te dar uma orientação. Você faz isso. E depois ele vai te dar outra, e você faz, e ele te dá outra, e você vai. É assim, de pouquinho em pouquinho, o Senhor vai liberando essas promessas na nossa vida. E é tão bonito a gente ver a história de Abraão, porque Deus escolheu ele, né? O apóstolo Paulo fala, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A história de Abraão é linda por conta disso, olha. O Senhor, Ele escolheu Abraão. E Abraão é considerado o quê? O pai da fé. Abraão creu que ele foi escolhido. Né? Isso lhe foi imputado por justiça. Não veio de Abraão, né? Veio de Deus, o Senhor escolheu. É lindo andar com o Senhor, é lindo a gente ver esse cuidado do Senhor com Abraão e conosco hoje em dia. Não? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque a tua palavra nos ensina, nos corrige, nos orienta, nos exorta. Pai, aprendemos hoje que há poder na união. Nos dê sabedoria, Pai, para nos unirmos às pessoas certas. Nos dê sabedoria e discernimento para nos separarmos daqueles que são problema na nossa vida. Nos ajuda, Pai. Abre os nossos olhos para que a gente compreenda essa realidade também. Senhor, Ló escolheu as coisas de acordo com o que ele viu, sem pedir uma orientação profunda do Senhor. Nos dê, Pai, a graça de ter esse direcionamento do Senhor em tudo que formos fazer. Nos ajude, Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao teu direcionamento em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Não vem de nós, é um dom do Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos pela sua palavra que é rica, que é viva e que é eficaz. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Se você gostou, dá o like.
Curte aí, por favor. Vamos esperar. Curtiu? Tô esperando. Já curtiu? Curte aí, compartilha, se inscreve nesse canal. Que bênção é poder ler a Bíblia, não é? Gente, eu gosto muito. Eu gosto muito. Não vou falar que é fácil, dá trabalho, né? Mas você tem que dar prioridade para aquilo que você quer, né? A gente sempre dá um jeito para aquilo que a gente quer fazer. Então prioriza aí a palavra do Senhor, não apenas agora, mas ora ao Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor, o que eu posso aprender com essa palavra? Onde o Senhor quer me revelar, me direcionar, me lapidar, me ajuda a ser melhor em nome de Jesus. Amém? Amém, te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau!